Muito bom dia a todos, eu gostaria de começar desejando uma ótima semana a todos vocês. E hoje nós teremos a terceira aula do nosso curso sobre direito contratual. Hoje a gente vai estudar a validade dos contratos. Eu me chamo Lucas Burke, eu sou advogado, eu atuo principalmente no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, mas também possuo atuação em todo o território nacional. Certo? O que é a validade dos contratos? Muita gente já viu em vários filmes ou séries, ou todo mundo fala popularmente quando quer questionar um contrato: eu vou invalidar esse contrato. Ou pergunta: mas esse contrato é válido? Isso é válido? A gente vê que essa frase é muito utilizada. Então, hoje a gente vai descobrir o que é a validade do contrato e quando um contrato ele é inválido. Mas pessoal, antes de irmos para a aula, eu gostaria de pedir para vocês, como eu sempre peço, por favor, deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no canal. Fazendo isso, vocês não vão perder os próximos vídeos, incluindo vídeos desse curso, as próximas aulas, e também o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo e vai sugerir ele para mais pessoas, certo? Vamos levar aí conhecimento para cada vez mais pessoas, certo? E bom, pessoal, vamos começar vendo o que é a validade, né? Bom, a validade, a gente tinha que estudar ela não agora, mas em negócios jurídicos. Vocês lembram que quando eu ensinei princípios do direito contratual, eu falei que para se ter uma boa base sobre direito contratual totalmente completa, tinha que se estudar outras duas áreas do direito, que eram os negócios jurídicos e as obrigações? A validade, ela faz parte... Ela é uma matéria que se estuda nos negócios jurídicos, né? Existem 3 planos de um negócio jurídico, que é o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, né? O primeiro é o da existência, o segundo é o da validade, o terceiro é o da eficácia. Como a gente não vai estudar negócio jurídico aqui, não é a matéria, não é o foco aqui, talvez eu até faça um vídeo no futuro explicando, mas como esse não é o foco aqui, eu vou só explicar o que é a validade, a gente não vai ver o que é o plano da existência e o que é o plano da eficácia. O plano da validade, ele diz respeito aos requisitos mínimos que aquele negócio tem que ter para ser válido, para juridicamente ele ser válido e não ser nulo ou anulável, certo? Então isso seria a validade e vocês devem imaginar, né, que isso para contratos é uma coisa fundamental. Mas aí você deve me perguntar, como eu vou saber quando um contrato é válido ou não? A lei te ajudou, meu amigo, porque a lei vai definir, o Código Civil vai definir quando um negócio jurídico ele é válido, certo? O que ele precisa para ser válido. E essa definição a gente vai encontrar no artigo 166 do Código Civil. Esse trecho do Código Civil, ele define quando um negócio vai ser inválido. E pessoal, a lei dispõe de várias hipóteses ali, mas basicamente a gente pode pegar todas elas, juntar e resumir em quatro hipóteses diferentes. Aí dentro dessas hipóteses a gente vai subdividindo e encontrando situações que derivam dela, mas que podem ser um pouquinho diversas uma da outra. E o primeiro requisito de validade que a gente vai colocar aí é agente capaz. O que é o agente? Agente é uma das partes envolvidas, quem está contratando ali. Pode ser o contratante, contratado, que seja, esse é o agente, certo? O que é o agente capaz? Ele tem que ter capacidade plena. E o que é capacidade plena? Para nossa sorte, a lei vai definir. Mas é muito mais fácil não saber o que é capacidade plena, mas quais são as incapacidades. Porque quando ele não for incapaz, ele vai ser capaz. Coloquem aí incapacidade absoluta e ela acontece quando o agente é menor de 16 anos. Antes a lei previa outras hipóteses, mas hoje é só isso, certo? Ela está lá no artigo 3 do Código Civil. E todo negócio celebrado por um absolutamente incapaz, ele é totalmente nulo, ele não é válido. Por quê? Porque o agente não é capaz, esse requisito de validade ele não está presente, certo? Um exemplo, o fulaninho lá tem menos de 16 e fez um contrato diretamente. Esse contrato ele é inválido porque o agente ele não foi capaz, ele não tinha capacidade plena na ocasião do negócio, certo? Agora vamos para incapacidade relativa. Incapacidade relativa é aquele que é capaz de exercer alguns dos atos da vida civil, mas não é capaz de exercer outros. Ele precisa ser assistido ou curatelado. E quem é relativamente incapaz?
Anotem aí, primeira hipótese, menores de 18 e maiores de 16. Os ébrios ou viciados em tóxicos, né? Não preciso explicar muito, né? Também são relativamente incapazes. Alguém que transitória ou permanente não possa exprimir sua vontade. Vamos supor alguém que está em coma, por exemplo, também é relativamente incapaz. E um pródigo. O que é o pródigo? É o gastador, né? Quem já viu histórias bíblicas lembra da história do filho pródigo. Bom, aí esses são os 4 tipos de relativamente incapaz, e os negócios feitos por eles são anuláveis. Quer dizer que esse negócio ele pode vir a ser validado, certo? Mas sobre o agente é isso. Sobre o agente, que é o primeiro dos 4 itens que a gente vê agente. Gravaram bem o agente, agora vamos para o objeto. Agora, o objeto é do que trata o contrato. Qual é o objeto daquele contrato? E ele tem que ser 3 coisas, ó. Ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, né? Vamos começar por partes. O que é um objeto lícito? Ele tem que estar dentro da lei. O objeto do contrato, do negócio jurídico, ele tem que estar dentro da lei. Ele não pode violar a lei, ele não pode ser ilícito. Tu não pode fazer um contrato, por exemplo, falando que tu vai comprar drogas, né? Drogas que são ilegais de outra pessoa, porque isso seria um objeto ilícito, certo? Outro exemplo, tu não pode fazer um contrato falando que tu vai matar alguém, entendeu? Porque isso também seria ilícito, certo? Aí vamos pro objeto possível, né? Esse tem um exemplo que ele é muito bom, mas usam muito. Eu queria achar outro para usar para vocês, mas eu vou usar o clássico mesmo. Comprar um terreno na Lua, por enquanto não é possível. A gente sabe que isso não é possível, né? Então esse objeto ele é impossível, certo? Mas um dia, quem sabe, né? Mas por enquanto isso é algo impossível, isso é um objeto impossível, certo? Isso faz com que o negócio jurídico não seja válido. Voltando ao último ponto, objeto determinado ou determinável. O objeto do contrato ele tem que ser determinado ou determinável. Tu não pode coloca qualquer coisa aí, entendeu? Isso faz com que o contrato seja inválido também. Por quê? Porque o objeto não é determinado ou não é determinável, não é possível determinar. Ó, pessoal, sobre agente e objeto, é isso aí, ó. Pegaram os 2 primeiros pontos, a gente tem mais 2, vamos pro terceiro, ó. Forma. E esse aqui é importante, ó. Esse aqui é muito importante, por quê? Porque na prática, se vocês forem advogar ou se vocês forem lidar com questões contratuais, onde vai estar o pulo do gato, como dizem, para vocês ver se ele vai ser inválido ou não, geralmente está aqui. Por quê? Porque os 2 primeiros é uma coisa meio óbvia. Quem faz o contrato vai se ligar nisso. Quem faz um negócio, assim, ó, só se tiver extremamente mal instruído, né, ou se tiver muito pouco conhecimento, vai falhar na questão envolvendo o objeto e envolvendo o agente, né, as capacidades do agente. Então, na maioria das vezes, vocês vão ter que procurar aqui, ó, na forma. Por quê? Porque é aqui que vai estar o segredo na maioria dos casos práticos que vocês pegarem de contrato que estiver sendo questionado. O que é a forma? É quando aquele determinado contrato ou aquele tipo de negócio ele tem uma forma, uma solenidade ou um jeito específico, algum requisito essencial nele e não tenha esse requisito ou esse requisito foi posto de uma forma errada. A forma do contrato. Via de regra, a gente sabe, né, que as partes elas têm liberdade para contratar e contratos, eles são atípicos, né? A gente pode fazer contratos que não estão previstos em lei, mas tem determinados tipos de contrato que existem alguns requisitos, né, que se não tiver um desses requisitos no contrato, ele é inválido. Querem um exemplo? Um contrato de compra e venda de imóvel, né, com valor superior a 30 salários mínimos. Esse tipo de negócio tá lá na lei. Ele obrigatoriamente deve ser feito por escritura pública. Não é um contrato particular que eu e tu podemos fazer, ir lá, levar no cartório e assinar. Desse tipo de imóvel, tem que ir naqueles tabelionatos, né, num cartório, e fazer uma escritura pública de compra e venda. Esses contratos só são válidos se eles forem escritura pública, tá lá no Código Civil especificado, né? Beleza? Então, em relação à forma, quando a forma tem que seguir a forma legal para aquele tipo de negócio. Aí você tem que ver que tipo de negócio vocês querem
analisar quando entrarem mais a fundo e tem que ver os requisitos específicos, a forma específica que a lei exige para aquele tipo de contrato. Mas em relação à forma, é isso, certo? E vamos para a última parte, né? O quarto ponto, que são os motivos, né? Essa parte é meio subjetiva, mas faz parte, né? O motivo das partes para estar negociando não pode ser violar a lei, óbvio, né? Se o objeto ele já não pode ser algo ilícito, né? A motivação das partes para aquela contratação não pode ser violar a lei, né? Se a motivação daquelas partes for a contratação para violar a lei, para fazer algo ilícito, esse contrato ele também é inválido. Ele não pode ser dado para fins ilícitos, né? Ele não pode ser utilizado para fins ilícitos, tal como simulação de negócio, etc. Né? Ele não pode ser feito para burlar o sistema também. Isso faz com que um contrato seja inválido. E sobre a validade é isso aí. Para um contrato ser válido, ele precisa desses 4 pontos, ó, envolvendo o agente, o objeto, a forma e a motivação. O agente ele tem que ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, o negócio tem que seguir a forma que prevê para ele na lei, e a motivação das partes não pode ser ilícita ou não pode ser violar a lei. E bom, pessoal, sobre validade do negócio jurídico é isso, né? É uma matéria de negócios jurídicos, né? Que envolve o plano da existência, da validade e da eficácia, mas isso, quem sabe eu faço um vídeo no futuro dando uma explicação melhor sobre essa matéria, mas por enquanto é isso, sobre validade é isso, espero que vocês tenham pego bem a matéria. Então gostaria de agradecer aí a todos que assistiram, gostaria de pedir também um feedback sobre essa aula, se vocês gostaram, se estão entendendo o conteúdo, estão gostando desse curso sobre direito contratual aí. Já peço de novo que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e pessoal, não esqueçam, ó, eu também fiz um mapa mental sobre validade, ó, aquele que eu sempre faço, e eu vou disponibilizar ele no Instagram. Quem não conseguir baixar lá pode me chamar no direct aí, né, lá no meu Instagram, que eu faço questão de passar, beleza? E qualquer dúvida que tiver sobre essa matéria, pode perguntar que eu vou tentar responder, beleza? Um grande abraço e até a próxima!